vamos conferir a palavra do nosso Deus. Vamos ler dos versículos 1 a 10. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como que se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e que vai adiante de vós para a Galiléia. Ali vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, ocorreram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirigem a Galiléia, e lá me verão. Meus irmãos, nós temos como proposição apresentar esta mensagem por um título muito propício para nós, no domingo da ressurreição. O amanhecer da esperança, Jesus ressuscitou. E essa história maravilhosa narrada nos 4 evangelhos, meus irmãos, nos trazem realmente isso, uma esperança. A ressurreição de Cristo, ela nos traz a esperança que eu e você precisamos para esta vida que vivemos. Nós vemos nesses 10 versículos algo muito simples e muito objetivo para o nosso entendimento. No primeiro momento, Jesus vai transformar aquele luto, aquela dor pela perda de Jesus, o amigo daquelas mulheres, o Senhor daqueles discípulos, o querido entre todos eles, o Senhor que vai transformar o luto em esperança. Se a gente fizer uma recapitulação, nos seus últimos dias de vida, Jesus prepara o coração dos discípulos. Lembrem-se lá de João 14, Jesus anuncia sua morte, os discípulos ficam tristes. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar o lugar. Jesus anuncia a eles que a morte de Jesus tem que acontecer para que ele vá ao céu e prepare as moradas celestiais. E então, quando se aproxima a hora exata, a hora plena, Jesus pede para os discípulos para que eles preparem a ceia. Jesus quer cear com eles, Jesus quer comer a Páscoa com eles. Então, na noite da preparação do pão sem fermento, Jesus dá as instruções, eles encontram as pistas que Jesus disse que eles encontrariam. Tem um homem com um cântaro, né? Isso era somente mulheres que levavam cântaro, então tem algo precioso ali. E então a ceia é preparada, Jesus se encontra com os seus discípulos, eles partilham o pão ali, e Jesus então anuncia as últimas coisas antes de ser capturado. Ele anuncia quem é o traidor, ou anuncia as condições do traidor. Jesus também mostra aqueles discípulos, ou fala a ele ainda umas últimas instruções, como dissemos pela manhã, de que eles precisavam ser unidos e precisavam não querer saber quem é que vai sentar à direita ou à esquerda, quem vai ser mais poderoso ou não. Eles precisavam ser humildes e entender que todos eles eram importantes ali. Para isso, Jesus mostra na prática lavando os pés dos discípulos, lavando os pés deles. E então, depois disso, Jesus sai para orar com eles. Sai para orar. E então Jesus recebe ali em Getsemane a ira de Deus sobre ele. A ira que era para cair sobre nós, cai sobre Jesus Cristo ali em Getsemane. E então, após isso, após aquele momento em que Jesus
sofre toda a agonia, sofre toda a ira de Deus ali sobre ele. Então ele é capturado pela tropa sacerdotal, o exército ali, os soldados, melhor dizendo, e então é levado preso. E aí a história dos irmãos sabem, ele é açoitado pelos nossos pecados, ele é privado de sono, de alimentação, de água, ele é ridicularizado, esbofeteado em praça pública, ele é colocado no mesmo patamar de outros marginais, é levado a sorteio, como era costume, e então a multidão escolhe um ladrão, um assassino, do que propriamente Jesus. E então se cumprem as Escrituras, profecia por profecia se cumpre, e agora o Salvador está na cruz, crucificado. E então, na sexta-feira, ele expira, dá o seu último expiro, e ele diz: está consumado. É a sua última palavra na cruz. E então, ele é retirado da cruz, levado a um sepulcro, que as profecias já também prediziam isso, que ele seria sepultado com os ricos. José de Arimateia cede um sepulcro para ele, e então está lá o Mestre, aquele que se dizia Deus, aquele que trouxe esperança a muitas famílias que estavam sem esperança, aquele que curou cegos, coxos, fez com que paralíticos voltassem a andar, aquele que expulsou demônios, aquele que deu dignidade para mulheres como Maria Madalena e também a mulher de Samaria, aquele que investiu em 12 pessoas que ninguém dava nada. Agora, aquele homem estava morto num sepulcro, como todos os outros seres humanos. Estava lá. E talvez neste momento, os discípulos, as mulheres e todos os seguidores de Jesus, talvez eles entraram num momento de desesperança. É certo que nós vemos aqui que por algum motivo, por alguma situação, todos eles se esqueceram das palavras de Jesus, de que ele ressuscitaria. E Jesus não disse isso uma vez só, disse isso várias vezes. Jesus disse certa vez, quando eles adoravam no templo e ficavam elogiando a bela construção, Jesus diz: olha, eu vou derrubar isso e em 3 dias reconstruirei de novo. Depois a Escritura diz que ele está falando da sua morte. Jesus alertou os discípulos que ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar. Havia profecia sobre isso, mas parece que diante do luto, meus irmãos, a nossa inteligência, a nossa esperança se esvai. Quem passou por luto sabe disso. Nossa família está passando ainda por um luto recente, e dá para entender aqui o que nós estamos lendo. Parece que a roda não gira, parece que palavras não confortam, parece que você não consegue enxergar um futuro. Por quê? O luto, ele rouba, a morte, perdão, ela rouba o futuro. Quando a gente para pensar, nossa família para pensar que a nossa sobrinha tinha 29 anos, sonhos, projetos, coisas que ela queria fazer, viagens que ela desejava fazer, coisas que ela queria comprar para a casa dela, sonhos que ela tinha, e apenas com 29 anos se foi. A morte faz isso, a morte rouba o futuro. E aqui nós vemos que os seguidores de Jesus estavam nessa situação. Eles estavam como que se o seu futuro tivesse acabado, como que se agora não tivesse mais como eles não sabiam mais o que fazer. E então Maria Madalena e a outra Maria, elas vão até o sepulcro fazer a purificação do corpo de Jesus. Mas Jesus tinha dito que ele ressuscitaria, então não era preciso preparar nenhum tipo de produto para para a purificação do corpo, perdão. Não era preciso.
Mas a morte faz isso, faz com que a gente se perca, que a gente se esqueça das coisas, que a gente não consiga enxergar o futuro. Essas mulheres, elas vão ao túmulo com uma profunda tristeza, com a profunda tristeza. O mestre aviou. E eu fico pensando aqui especificamente, meus irmãos, em Maria de Magdala, a Maria Madalena da cidade de Magdala, que era uma mulher que tinha tido uma vida totalmente dolorida, com demônios que a atormentavam, com a ridicularização, com o olhar das pessoas recriminando por quem ela era. E aquela mulher teve a vida transformada por Jesus. Imagine agora como está essa mulher indo ao túmulo, a esperança dela, aquele que olhou para ela diferente, aquele que não recriminou, não a recriminou, aquele que não fez acepção dela, mas aquele que a chamou pelo nome. E há aqui uma curiosidade, meus irmãos: o nome de Maria no hebraico é Miriam. Jesus chama pelo seu nome, para mostrar que ele tinha afeto por ela. E então, essa Maria, as mulheres, elas vão ao túmulo com tristeza, com o cheiro da morte, com o peso da morte ali. Mas quando elas chegam lá, meus irmãos, elas não encontram morte. Elas encontram vida. Há uma transformação aqui de luto para a esperança. E a Páscoa cristã, meus irmãos, é justamente isso. A Páscoa é a passagem da morte para a vida, da escuridão para as trevas. Se os irmãos bem lembrarem lá no livro de Êxodo, capítulo 12, quando o Senhor anuncia antes a última praga, e então no capítulo 12 ele institui a Páscoa, ele diz: olha, vai haver mortandade no Egito, vai haver mortandade, mas eu preciso, o meu povo não vai, eu preciso proteger o meu povo. Então Moisés, fala para eles que o anjo da morte vai passar em todo o Egito, e ele vai requerer a morte de todo primogênito. Para que os primogênitos do povo de Deus, dos israelitas, não morressem, então era necessário sacrificar um cordeiro em lugar do primogênito. Então cada família tinha que sacrificar um cordeiro ao primogênito, o primeiro da cria, sem defeito, sem mácula, né? E apresentá-lo como oferta, e pegar o sangue dele e espargir no altar da casa, na ombreira da casa, porque o anjo, quando visse aquele sangue, ele passaria por cima. É justamente isso a nossa Páscoa, meus irmãos. A nossa Páscoa, a morte não chega até nós, né? A dor da morte, o peso da morte, porque nós recebemos vida, recebemos luz, e então a nossa Páscoa cristã não é morte, é vida. Martinho Lutero, ele escrevendo as suas obras selecionadas, sobre isso ele diz que foi uma guerra assombrosa, quando a morte e a vida se degladiaram. A vida alcançou a vitória, ela tragou a morte, ou seja, ela esmagou a morte. A morte era um grande adversário, a morte era o maior adversário que o homem tinha, terrível. Porque quem é que pode contra a morte? Quem é que pode dizer assim? Veja só que curioso, meus irmãos. Eu e você, nós podemos dizer assim: eu vou resistir a Satanás. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você pode dizer assim: eu vou resistir ao pecado, eu vou fazer de tudo para o pecado durante toda a minha vida. Você pode até conseguir, mas algo que você não pode fazer é dizer: eu não vou morrer. Ninguém pode dizer que eu não vou morrer. Todos nós um dia teremos que enfrentar a morte. Todos nós, um dia estaremos em alguma capela e receberemos um culto fúnebre, com canções, com pregação, e espero com conversões, e teremos um jazigo em algum cemitério por aí. Nós não temos como controlar isso. Nós não podemos dizer: eu não vou morrer. Mas ainda assim havia um outro artefato junto com a morte, que era: morreu, agora para onde tu vai?
Qual a esperança daquele que morria? Quando Jesus vence a morte, Ele nos dá a garantia que, ao morrermos, a morte não terá poder sobre nós após a nossa morte física, porque nós recebemos vida. E a prova disso é a ressurreição de Jesus Cristo, meus irmãos. Por isso, a morte, ela foi surrada, a morte, ela foi esmagada, ela foi pisoteada na morte de Cristo, e por isso nós recebemos vida. O verso 2 nos mostra algo glorioso dessa passagem. Mateus é o único que relata, meus irmãos, questões cósmicas aqui, ou seja, houve um abalo sísmico na ressurreição de Jesus. Houve um terremoto, Mateus registra isso, houve um terremoto ali. Mas esse terremoto agora, diferente dos outros terremotos, não era para a destruição. Quando nós olhamos para a Escritura, toda vez que Deus, de forma teofânica, Ele se anunciou aos seres humanos para julgamento, foi através de terremotos, relâmpagos, trovões, a terra que se abre para engolir os faltosos. Mas este terremoto aqui não era para a destruição, mas era um sinal que nós receberíamos uma vida nova, porque aquele que estava dentro de um jazigo, estava dentro de uma sepultura, ele saiu dali, ele não estava. E esse terremoto foi o anúncio de que algo aconteceu que mudou a minha vida e mudou a sua vida também. Os versos 5 a 6, meus irmãos, os anjos, ou o anjo aqui, um ou dois anjos, ele anuncia, ele faz um anúncio. Nós vemos aqui esse anúncio glorioso, dizendo que ele quem? Jesus não estava ali, porque havia ressuscitado como ele tinha dito. As mulheres foram procurar um morto, foram procurar um corpo, mas elas receberam o anúncio: vocês vieram ao lugar errado, ele não está aqui, porque ele já ressuscitou, como ele tinha dito, como ele tinha avisado. E com isso elas recebem da parte do anjo um anúncio também, para que eles fossem e avisassem os discípulos de que o Mestre havia ressuscitado, de que ele não estava mais ali. E depois, mais à frente, os versos 12 a 10 vão nos mostrar que Jesus se apresenta a essas mulheres, de que Jesus aparece a elas e chama, e então ele é tocado e adorado por elas. A ressurreição corporal de Jesus prova-se aqui, porque ele foi tocado por aquelas mulheres. Não foi só uma aparição como um fantasma, como diziam os docetistas do século II, com a sua heresia de que Jesus, ele não era totalmente humano, ele era uma aparência, ele tinha uma aparência de homem só, era uma espécie de fantasma. Não, ele ressuscitou de fato, porque ele foi tocado por essas mulheres, que abraçaram os seus pés, e então o adoraram. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, ela foi corporal, não foi apenas espiritual. Com isso, nós podemos dizer que a nossa Páscoa, a minha Páscoa e a sua, ela produz, ela traz para nós esperança, porque a morte, meus irmãos, não teve a última palavra. A minha Páscoa e a sua Páscoa, a Páscoa cristã, ela não é uma Páscoa que fala de morte, não é uma Páscoa que não tem uma esperança diante desse grande aniversário. A nossa Páscoa, ela nos traz vida. Ela diz: a morte não teve a sua última palavra. A morte não tem mais poder sobre a humanidade. Mas também a nossa Páscoa nos apresenta uma missão. Qual é a missão? Assim como aquelas mulheres foram chamadas, foram comissionadas a testemunhar da ressurreição de Cristo, eu e você somos chamados, convocados para anunciar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, que Ele vive. Ele não está em uma sepultura como algum grande líder religioso por aí fora. Ele não está em uma sepultura, em algum jazigo por aí fora deste mundo como um grande mestre ensinador. Tivemos homens brilhantes na história, de Albert Einstein, até, por exemplo, os romancistas do século moderno. Vários
homens e mulheres que foram brilhantes, estadistas brilhantes, artistas brilhantes, como Marlon Brando, por exemplo. Tivemos atletas fenomenais, como Pelé, por exemplo. Mas todos eles, os seus corpos estão na sepultura. E podem ser visitados lá, os seus rostos estão lá. Jesus Cristo, Cristo reina, Cristo reina, e a sua morte e a sua ressurreição nos trouxe benefício. Por isso eu e você temos que testemunhar de que Ele vive, o túmulo dele está vazio. A nossa Páscoa também resulta em adoração. O Cristo vivo, Ele é adorado, e Ele é presente toda vez que eu e você participamos da ceia. A presença dele é real em nosso meio, e por isso Ele nos traz uma vida nova. A ressurreição de Jesus nos chama a viver uma vida de santidade e uma vida de testemunho. Por isso, concluindo, a ressurreição de Jesus, ela é o centro da Páscoa cristã, a vitória definitiva sobre a morte e o início de uma nova criação. Como disse Martinho Lutero, Cristo é o verdadeiro Cordeiro Pascal, assado no fogo do amor, cujo sangue marca nossa porta. Se lá no Egito era o sangue de um cordeirinho que manchava a porta e a morte não chegava lá, Lutero diz: Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, assado no fogo do amor, porque Deus amou a mim e a você e ofereceu Jesus como Cordeiro para morrer em nosso lugar. E o sangue dele está marcando a nossa porta, por isso a morte não chegará a nós, a morte eterna. Hoje, nesse domingo de ressurreição, nós celebramos muito mais do que um túmulo vazio. Na verdade, nós celebramos ainda mais do que a ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Celebramos e agradecemos por sua presença viva entre nós e por sua promessa de estar sempre conosco, como foi dito em Mateus capítulo 1. Onde quer que a nossa jornada nos leve, meus irmãos, onde quer que nós caminhemos, nosso Senhor ressuscitado vai estar à nossa frente. Onde quer que esteja a minha e a sua Galileia, da qual nós precisamos testemunhar da ressurreição de Jesus, Jesus está lá. Exatamente como Ele prometeu, naquela manhã de domingo, em que Ele ressuscitou. Vá aos discípulos, Maria, vá até a Galileia, vai até os discípulos e falem para eles e a Galileia, porque eu estarei lá esperando. Jesus continua dizendo isso agora, e falando o seu nome: vá até a Galileia, porque eu estarei lá. Meus irmãos, por isso, não tenha medo, não tenhamos medo. Vamos e anunciemos aos nossos irmãos, às nossas irmãs, para que todos eles caminhem para a Galileia, porque certamente lá eles verão o nosso Senhor. Não tenhamos medo, nosso Jesus, nosso Senhor ressuscitou. O nosso Cristo é vivo, e lá na Galileia nós nos encontraremos com Ele, com aqueles que já estão lá com Ele e testemunham. Cristo ressuscitou, Ele vive, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor, meus irmãos. Nos ajuda lá, então, por favor. Vamos cantar essa canção que fala isso, que Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, eu e você temos esperança de que também ressuscitaremos.